Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Netinho na área, trazendo mais um assunto de ciências humanas aí. E dessa vez nós vamos falar sobre o feudalismo, né? Feudalismo que seria uma condição europeia, seria uma sociedade europeia que se formou logo após a queda do Império Romano e muito se deu por causa das invasões dos povos bárbaros, que nós vamos ver também. Primeiro, nessa Idade Média, por que se chama Idade Média? É a idade que vai justamente acontecer após a queda de Roma do Ocidente, Império Romano do Ocidente, em 476. 1000 anos depois, tem a queda do Império Romano do Oriente, em 1453. Tá? 476, 1453. Esse Império do Oriente, que também é chamado de Império Bizantino. Tá? Então, analise comigo aqui que ele vai ser dividido em duas etapas: alta Idade Média, do século V até o século XI, e a baixa Idade Média, do século XI até o terrível século XIV. Né? O século XIV que é simplesmente terrível, você vai acompanhar aqui junto comigo. Então, vamos pensar o seguinte, né? Que os acontecimentos principais que ocorreram na Alta Idade Média seriam as invasões dos povos bárbaros, do sistema feudal, a expansão do islamismo e a descentralização econômica. Enquanto da Baixa Idade Média, os acontecimentos principais seriam o aumento da população, né, de 22 para 50 milhões de pessoas, o renascimento do comércio e o renascimento urbano, as pestes, né, a fome e a peste negra, e também vamos falar das cruzadas. Então fica ligado aí que a gente vai trazer essas informações para vocês aí. Bom, analisando a Idade Média, né, você vai ver que a queda do Império Romano em 476, desse período até 1453, é chamado de Idade das Trevas. Muitos pensadores renascentistas diziam que não houve nenhum tipo de desenvolvimento científico, que a questão cultural ficou estagnada, quando não foi bem assim. Apesar da igreja controlar tudo, né, a sociedade e a cultura da época, houve sim avanço, principalmente no ramo das técnicas agrícolas, principalmente no ramo da arte e da arquitetura. Então, podemos dizer que a Europa ela teve avanços sim. E lembrando que nesse período de 10 séculos, não foi os únicos acontecimentos no mundo. O mundo não estava parado por causa da Europa. Né? Você tinha avanços, né, da medicina, por exemplo, na sociedade chinesa, você tinha avanços da agricultura também na sociedade japonesa, com os shogunatos, né? Você tinha avanços na medicina, você tinha alguns avanços arquitetônicos, ou seja, o mundo estava acontecendo. Você teve o nascimento do budismo, você teve a expansão do islamismo, enfim, o mundo estava acontecendo não só na Europa naquele momento. Então, essa transição do mundo antigo, né, ou seja, do mundo dominado pelos romanos para o sistema feudal, foi provocado pelas invasões dos bárbaros. Né? Quem eram os bárbaros? Povos que não pertenciam à cultura greco-romana. Lembrando, né, o Império Grego, que foi absorvido pelo Império Romano, então a cultura greco-romana. Aqueles que não se enquadravam dentro desse padrão, eles eram considerados povos bárbaros. E você tinha vários povos bárbaros, né? Você tinha os visigodos, os ostrogodos, os bretões, os germânicos, né? E você tinha principalmente os hunos e francos. Esses dois aí, especificamente, vão ter um protagonismo, ou seja, eles vão ser responsáveis por uma determinada mudança. Né? O que eles faziam? Eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses, eles eram agricultores e pecuaristas também. Ou seja, lembrando que era um sistema agropecuário, né? Ou seja, você tinha apenas a ruralização, você tinha, em termos econômicos, apenas a questão rural daquela época. Então, assim, eu falei que os dois povos bárbaros mais importantes seriam os hunos. E por que isso? Porque os hunos eles começaram a saquear e começaram a invadir terras que até então tinha a presença dos povos bárbaros de forma pacífica, mas eles começaram a intensificar assim que houve um enfraquecimento do exército do Império Romano. Então, eles começaram a saquear as cidades romanas com uma certa violência, assim também como era o Império Romano quando invadia algum lugar, então eles usavam a mesma força.
E isso acabou causando medo e pavor nos camponeses, que fugiam das suas cidades e procuravam proprietários de terra, né, em outros lugares, para assim criar uma nova relação de empregado e empregador, né? Ou seja, seriam a forma, né, uma nova forma de uma nova aliança feita entre os donos de terra e os trabalhadores. E isso por causa da instabilidade, porque se buscava justamente segurança, né? Coisa que não tinha, porque a qualquer momento você poderia ter invasão de um povo bárbaro. Então esses francos, né, podemos dizer os francos, que é esse povo aí que tem esse território amarelinho, que você está vendo aí, entre os saxões, entre a Lombardia, entre a Espanha, ou seja, hoje que daria todos esses reinos, né, o reino franco seria a França e a Alemanha. Você teve duas dinastias importantíssimas, os merovingios e os carolíngios. Ou seja, esses carolíngios seriam justamente aqueles que fortaleceram a questão teocentrista, ou seja, Deus acima de tudo, que foi do período de governo do rei Carlos Magno, ali no período de 800 depois de Cristo. Então, assim, você teve a consolidação da igreja como as relações primárias, né, da sociedade. Então, olha só, essa Alta-Idade Média que nós vamos falar é justamente a primeira parte dessa idade medieval, e aonde surgiu justamente o que nós falamos, né? Surge, então, a partir dessa dinastia, desse Império Carolíngio, e dessa instabilidade que estava surgindo justamente com os povos que viviam em cidades romanas, uma nova relação, que seria a suzerania e a vassalagem. Ou seja, o suzerano seria aquele que oferecia as terras, né? E o vassalo seriam aqueles que trocariam essas terras pelo apoio militar. Porque, lembre-se, né, era um momento de invasão, era um período que você tinha instabilidade, então você tinha que manter seguranças. Então, assim, se criava um mini exército, né, um pequeno exército para você ter uma proteção, em troca você iria habitar ali. Então, o suzerano e o vassalo eram dois nobres. Já quem se dava mal justamente nessa relação, adivinha quem era? Eram os servos. Esses servos, tá, os trabalhadores, os pobres, eram que pagavam os impostos, eram aqueles que sofriam mais com a servidão, que era o tipo de trabalho que eles realizavam. Então, esses servos, como eles eram, como eles recebiam baixa remuneração e tinham que pagar os impostos, então eles não tinham qualquer tipo de ascensão dentro do meio socioeconômico. Ou seja, trabalhavam e muitas vezes impostos que eles não conseguiam pagar. Então, os três que eu trouxe para vocês aí seriam os principais impostos que eram pagos naquela época, que era corvéia, que se trabalhava alguns dias da semana de graça para o seu senhorio, né? A talha, que era uma obrigação de ceder parte da produção, sendo boa ou ruim, a produção não interessa, você tinha que dar uma parte justamente para o senhorio, e a banalidade, que seria tipo o pagamento de um aluguel dos equipamentos que você utilizava dos seus senhores, né? Ou seja, os moinhos, fornos e celeiros que eram utilizados na produção. Então essa relação de vassalagem do rei com seus nobres surgiu no século VIII no Império Carolíngio. Então é aí que começa essa escravidão, esses julgos pesados em cima dos mais pobres, né? É isso. Então, assim, tu imagina que, com tudo isso, houve uma questão importante, que seria a expansão islâmica nesse período. O que foi a expansão islâmica? Ali naquele período ali de 711, eles dominaram grande parte da Península Ibérica, onde estão Espanha e Portugal hoje em dia. Eles tinham, dentro dos seus fatores, terras férteis e saques, ou seja, buscavam terras férteis, né, para a produção agrícola, já que eles também eram muito bons na produção agrícola, e saques para poder justamente fortalecer o império. Também eles queriam novos adeptos para o islamismo, né, que seria a religião deles, e aproveitavam também a decadência dos impérios bizantino e persa, que lutavam entre si. O que aconteceu? Né? E por que isso se fortaleceu? O que isso tem a ver com o feudalismo? Foi que quando eles começaram a controlar essa região aqui, ó,
principalmente do mar Mediterrâneo, então ele acaba fechando o comércio da Europa. Ou seja, a Europa não podia mais comercializar com o pessoal da Ásia. Então, acabou-se que os feudos foram as únicas fontes econômicas, porque a Europa ficou isolada. Então, os feudos passaram a ser de tamanha e a maior importância econômica daquele período europeu. Por isso que o sistema feudal ele acabou sendo o sistema principal da economia da Europa naquele período da queda do Império Romano. Só você ter uma ideia, os árabes, que eram chamados de mouros, só foram expulsos definitivamente pelos reis cristãos em 1492. Na verdade, no governo de Isabel I e Fernando de Aragão. Ou seja, podemos dizer Castela e Leão também, que é muito conhecido assim. Então, tu imagina quanto tempo, né, e quanto de cultura, várias cidades como Toledo, por exemplo, várias cidades espanholas também, que tem a influência muito intensa dos árabes. Né? A Europa tem essa influência há muito tempo dos árabes e é assim até hoje. Inclusive alguns países que podem se tornar árabes, né, pela redução da taxa de fecundidade hoje em dia, como a França e a Alemanha. Né? Como é que são as coisas. Então, tanta guerra, né, e agora pode ser que eles não precisem dar um tiro para que a França, por exemplo, ou que a Alemanha tornem-se países islâmicos. Mas a sociedade feudal, essa sociedade que nós chamamos sociedade de castas, né? Ou seja, você não tinha mobilidade social. Ou seja, dificilmente você sairia de uma condição de servo para nobre. Se você nascesse servo, se você nascesse escravo, você provavelmente iria morrer desse jeito, nessa condição, assim como a nobreza era hereditária. Por isso que se diz que riqueza veio de berço, né? Ou a expressão berço de ouro. E lógico, no topo dessa pirâmide estavam, né, o clero, ou seja, isso aí você lembra que a gente conversou sobre o Império Carolíngio, sobre a questão teocêntrica, né? Ou seja, Deus acima de tudo. Então, essas camadas sociais elas não tinham muita mobilidade, muitas das vezes. Então a igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal e muito poderosa pela condição também que foi dada a ela, que seria a dos meios de produção e também de grandes extensões de terra. Então, e terra, naquela época, era poder, era dinheiro. Então, foi a instituição mais poderosa daquele período. Então, ficou dividido assim, era dividida. Clero, a igreja se tornou a mais poderosa, então estava no ápice, principalmente os bispos, cardeais e o papa. Ou seja, os papas que pertenciam ao alto clero. Já no baixo clero, você já tinha um atendimento maior com o povo, ou seja, uma proximidade maior com o povo, que eram os padres e os monges. Os são franciscanos, beneditinos, ou seja, todos eles tinham mais afinidade com o povo, eram mais próximos ao povo e era chamado de baixo clero. Assim como a nobreza tinha, né, a sua hierarquia social, você tinha aí a sua liderança, ou seja, no topo da cadeia, você tinha o rei, que concentrava pouco poder político, mas era dividido com os senhores feudais. Na verdade, o reino era formado pelos feudos. Então, os senhores feudais tinham tanto poder que não deixava o rei governar sozinho. Então, a nobreza era proprietária de terras e também chamada de senhores feudais. Este exercia o poder absoluto em seus domínios, tal como aplicar leis, privilégios e administrava a justiça, declarava guerra e fazia paz. Ou seja, eles eram os senhores absolutos, donos dos seus próprios narizes. Dentro dessa nobreza, né, ou seja, os donos de terra, como sempre falo, né, os suzeranos, e os suzeranos e vassalos, mas os suzeranos principalmente, eles eram os donos da cadeia alimentar, né, vamos dizer assim. E, em último lugar, você tem os servos. Pessoal, mas os nobres poderiam ser cavaleiros? Sim, poderiam ser cavaleiros. Assim como também os nobres poderiam ter
algum cargo na igreja. Já a questão dos servos, você só teve ali só tem uma camada que poderia acontecer aqui, eu já vou mostrar para vocês, né? Sobre essa relação servil ou servidão. Ou seja, o trabalho na sociedade feudal estava fundamentado na servidão. Os trabalhadores eram presos à terra e subordinados a uma série de obrigações, desde impostos e serviços. Então, imagina que você tinha uma dificuldade de mobilidade social ali, né? Então, além dos servos, haviam outros trabalhadores como os vilões, que hoje a gente escuta muito falar, né, sobre vilões, aquele cara que sempre faz coisa errada, aquele cara que é o bandido da história. Isso tem muito a ver com essa troca de propriedade que se fazia, já que os vilões eram homens livres. Eles moravam em vilas, né, e acabavam prestando serviços ao senhor feudal e podiam trocar de propriedade. Muitas das vezes essas trocas não eram muito legais, não. Essas trocas eram baseadas em mentiras, roubo, eram muitos mercenários até, enfim. Aí começou-se a chamar de vilão, mau caráter, entre outras coisas. Os escravos eram empregados, esses não tinham direitos nenhum, e os ministeriais, né, que ocupavam a administração da propriedade feudal, podiam ascender socialmente. Esses sim, eles tinham uma certa mobilidade, chegando a uma condição de pequena nobreza, como cavalheiro, por exemplo, né? Caçador, enfim, alguma coisa do tipo, mas que seria ali num escalão mais baixo da nobreza. Nunca chegando a duque, conde, nada disso, mas sim ali tinha condições ali que você podia chegar e não ficaria tão ruim dentro dessa camada social. Ok? Beleza, pessoal? Então, voltaremos aí com mais vídeos para vocês explicando sobre o feudalismo. Até já!